Qual é mais difícil, o Campeonato Português ou Brasileirão? E os 3 grandes de Portugal? Ficam aonde aqui no Brasileirão? Esse Mundial de Clubes trouxe essa polêmica ainda mais quente e tá tendo treta, tá? Entre portugueses e brasileiros nas redes sociais, com todas essas discussões. A Guiana brasileira tá em choque com o futebol brasileiro, essa aqui é a verdade. Você quer ver mais conteúdo como esse? Clica aqui embaixo no curtir, já se inscreve pra fortalecer aqui a gente. E bora falar sobre esse clássico. A gente teve enfrentamento aí de Palmeiras contra o Porto e de Benfica contra o Boca Juniors. E tivemos um resultado surpreendente, principalmente aí pelo lado do Boca Juniors, eu acho, né? Essa polêmica veio à tona principalmente por causa desse jogo, né, entre Palmeiras e Porto. Sim. E porque o Palmeiras foi muito superior ao Porto na partida. Saiu ali um 0-0, onde o Porto deu graças a Deus que conseguiu um pontinho. O Palmeiras amassou os portugueses. E muita gente tava tentando arrumar desculpa pro time do Porto não ter conseguido vencer, não ter conseguido jogar melhor. Muita gente falando que tava fim de temporada, tinha muito jogo, tava arrumando várias desculpas, mas a verdade é que o Palmeiras chega nesse Mundial com 38 jogos já, praticamente. Realmente, assim, se a gente for pegar em alguns pontos a favor dos portugueses e a favor dos brasileiros, eles até fazem sentido. Vou trazer aqui, por exemplo, uma polêmica que teve na internet e que eu acho que os dois lados estão com um argumento válido. O que eu vi os portugueses falando é que era o pior Porto da história, que era um Porto já fim de temporada. Exatamente. Quando eles falam, por exemplo, a gente tá com o pior Porto um dos piores portos da história e você empatar o jogo... Dos últimos anos, né? O pior dos últimos anos. E você empatar com o português ser um motivo de comemoração, porque realmente a galera meio que comemorou esse empate, apesar do jogo, o desempenho não ter dito isso, esse empate foi meio que comemorado. Eles falam que isso demonstrou um pouco de... Que o Brasil é inferior. Que o Brasil a Liga Brasileira. Mas eu trago outro ponto, tá? Nesse comparativo, se a gente for pegar pra analisar o Palmeiras nos últimos 5 anos, esse aqui também tá longe de ser o melhor Palmeiras. Pelo menos nesses últimos 5 anos. Não é. O melhor Palmeiras... talvez o mais caro, mas não é o melhor, né? É o mais caro, mas não é o que joga o melhor futebol, exato. Trazendo um outro contraponto nesse sentido, falaram que, se esse é um dos piores portos da história e terminou o campeonato em 3º lugar... Quer dizer que a Liga Portuguesa é fraquíssima. Exato. Por isso que eu quis dizer que são dois argumentos válidos. Porque realmente, tipo assim, o empate em 0-0 não demonstrou, não cravou a superioridade de nenhum dos lados, apesar do Palmeiras ter sido melhor. E também, se você tem um dos piores da história, você termina em 3º, 12 pontos atrás do segundo... Mostra que a Liga Portuguesa não é nada competitiva. Exato. Acho que existe, um dos principais pontos é que existe uma diferença dos times portugueses e dos times brasileiros. Existe muita diferença no patamar nacional e no patamar continental/internacional. Então, por exemplo, o Porto, ele é um time que a nível nacional, ele é gigante. Mas quando a gente fala a nível internacional, principalmente ali a nível europeu... nível continental ali dele... pra mim ele tá numa prateleira muito também... numa 5ª prateleira ali, praticamente. Para esse negócio aí. Prateleira C. Puta... É que o Porto é, tipo assim, campeão de Champions. Mas o que eu ia falar é que, pra mim, ele tá numa prateleira C, principalmente também pelo que ele vem demonstrando de futebol hoje, tá ligado? O Porto já teve times muito melhores. Mesmo times que não ganharam e foram muito melhores. Então, assim, dentre tudo isso e o que o Porto apresenta hoje, pra mim, ele se encontraria numa prateleira C. Justo. E a gente pega ali o Palmeiras, por exemplo, que a nível continental/internacional, ele é prateleira A total. Eu acho mais continental, né? Ele América do Sul, né? América do Sul. Eu acho que até se a gente for falar Américas no geral, é que os mexicanos não jogam mais a Libertadores. Mas eu acho que mesmo se jogassem, eu acho que o Palmeiras ainda iria estar ocupando essa prateleira A, a primeira prateleira do futebol sul-americano. Isso é algo que eu acho que isso foi um ponto que prejudicou um pouco o nível de qualidade técnica da Libertadores. A saída dos mexicanos? Porque os mexicanos, eles são bastante competitivos e eles têm também um poder financeiro ali por ser pago em dólar, eles conseguem montar times competitivos. E aí o nível da Libertadores cai, né? Mas mesmo assim o Palmeiras, independente se eles tivessem ou não, mas mesmo assim estaria na prateleira A, né? Estaria, eu acho que sim. E pra mim não existe esse... Quer dizer, o Mundial dá esse comparativo pra gente, da onde os times mundialmente estão em cada prateleira. Eu acho que os jogos aí, falando no geral, né? Americanos no geral, americanos isso, com os europeus, mostra isso, que a diferença não é tão grande. A gente teve aí a vitória do Inter Miami em cima do Porto, teve o Palmeiras empatando com o Porto. Então eu acho que isso demonstra que o futebol brasileiro, eu acho que tá à frente internacionalmente do português.
mesmo o Porto jogando aí com os times maiores na Champions League. Muita gente dá essa desculpa, né? Mas o time brasileiro tá todo ano no Mundial, porque o europeu precisa bater de frente com os grandes da Europa. Mas eu acho que se os portugueses viessem jogar Libertadores aqui, eles não estariam todo ano no Mundial também. Esse daí até tem virado um meme, né? Tipo assim, onde que o Porto e o Benfica terminariam um Brasileirão? E aí eu acho que a gente pode entrar num ponto também que é o seguinte sentido, a gente falou sobre o nível internacional, né? Acho que a gente pode falar também a nível nacional. A competitividade dos times grandes portugueses a nível nacional, ela é muito abaixo. Muito inferior. E tipo assim, os médios e pequenos que disputam a Liga Portuguesa, eles têm um nível de... inferior muito maior. E não só nível técnico, assim, o nível de incômodo deles pros grandes é um nível muito abaixo. Aqui, por exemplo, você vai pegar um time que até tá em zona de rebaixamento, mas ele consegue competir com o time que é líder até o líder do campeonato. Até o time da Série B, se você coloca numa Copa do Brasil, por exemplo, acaba às vezes incomodando muitas vezes o time da Série A. E lá em Portugal eu não vejo assim, eu vejo uma diferença muito grande, até dos times da zona de rebaixamento da Liga Portuguesa com os times ali de topo da tabela. É uma diferença assim brutal, não tem muito o que fazer. É como se tivessem, eu colocaria até 4 ali, porque pra mim, a nível nacional, o Braga estaria numa metade justo, ali. Então você tem ali 4 times que estão a um abismo de distância dos outros. E aqui a gente tem o time que tá em primeiro, ele tipo assim, tá muito perto do time que tá ali no meio de tabela. Exato. Tá, isso eu acho que é muito mais culpa dos times brasileiros e mérito dos times portugueses. Eu acho que os times portugueses são muito mais organizados, pelo menos esses 4 grandes, que os outros grandes aqui do Brasil. Porque se você pega e os outros... vamos lá, a gente tem 6 grandes aqui no Brasil, 8. Se esses 8 grandes conseguem se organizar e ficar competitivo igual o Palmeiras, porra... Mas ó, mesmo assim, a gente tá falando de 8, né? A gente já tem uma primeira parte de tabela praticamente completa, né? Competitiva. E eu acho que outro ponto também que é a favor dos europeus, e que a gente pode falar que, se a gente conseguir igualar, principalmente falando sobre os times grandes, igualar eles dentro do futebol, porque eles têm um poderio financeiro maior. Tem. O fato da moeda ser muito mais valorizada, eles conseguem ter contratações melhores, eles conseguem trazer jogadores, às vezes, que são promessas aqui do Brasil. Não, então, apesar de arrecadarem menos, né, eles têm a arrecadação de euro menor do que o Palmeiras e Flamengo em reais aqui, mas a diferença da moeda dá essa igualada, então... Eles podem ter ali uma arrecadação, digamos que 7 vezes menor, né? 7 vezes menor. E até por conta disso, e por conta de jogar a Champions League, que é ali, querendo ou não, uma vitrine pro jogador novo, os jogadores preferem ir jogar na Liga Portuguesa, mesmo sendo inferior à brasileira. E também, eu acho que você até citou isso no momento de, tipo, do que o Porto fala que às vezes não tá em Mundial por disputar a Champions. Eu acho que se a gente fala a nível internacional, os times portugueses, eles têm enfrentamentos mais difíceis. Principalmente por causa da Champions. E eles não conseguem chegar no nível técnico que os times prateleira A da Europa têm. Sim. Então por isso que eles sofrem. E aí já é um cenário totalmente diferente do brasileiro, nosso. Né? Porque aqui a gente já seria a primeira prateleira do nosso continente. Você tem ali, no máximo ali 3, 4 times que vão incomodar de outros times. E de outros países. Né? Isso. E esse quarto time às vezes é rotacionado, não é sempre o mesmo time. É um time que tá bem numa temporada, não tá bem em outra. Então também é um cenário que... Diferente que os portugueses... Favorece, né? E favorece os brasileiros. Favorece os brasileiros, exato. Se você pega e coloca os brasileiros que jogam a Libertadores na Champions League, eu acho que eles iam ter resultados iguais ou até melhores que os portugueses. Dentro do, tipo assim, do time que os brasileiros têm hoje. Dentro do que tem hoje. Porque se você for transferir tudo... Financeiro, né? Financeiramente, se você, vira o real, virar o euro hoje, eu acho que não tem nem comparação. Aí eu acho que os times brasileiros brigam com os times da prateleira A da Europa. Porque teria poderio pra ter jogadores melhores, né? E outra, você pega o Real Madrid, que é o time mais seguido aí nas redes sociais. Não é torcedor de verdade, né? Esses caras que seguem. Virar algo muito turístico, né? Os caras que consomem Real Madrid, que estão na Espanha, são quantos? E eu queria deixar também um destaque em cima disso que você tá falando, mas indo num caminho um pouco, não tão oposto, mas um pouco... diferente. A Champions League e a Europa como um todo, ela... uma vitrine, tem uma publicidade maior, exato, né? Tipo assim, ela impulsiona esse time a esse tipo de coisa. Tipo, coisa que o time brasileiro às vezes não tem. Mas isso é muito por culpa da própria
Federação Brasileira e Federação Sul-Americana, porque eu acho que uma coisa que pega muito dos times brasileiros não serem mais popular e poderem competir mais com o europeu nessa popularidade, até arrecadação mais. Imagina se você tem, um pouco de chinês torcendo aqui pro São Paulo, pro Corinthians, os árabes também consumindo o futebol brasileiro. Você aumenta muito mais o mercado, valoriza muito mais o Brasileirão e faz os times arrecadarem mais. É culpa do mercado como um todo. Então, um dos culpados disso, os direitos de imagem como funcionam aqui no Brasil. Dito tudo isso, comenta aqui o que você acha sobre os times brasileiros, sobre os times portugueses. O que você acha das ligas, Brasileirão e da Liga Portuguesa? Em que patamar que estão? Mundialmente, aonde que estão os portugueses e o brasileiro? O português está na terceira, está na quarta? O brasileiro está na segunda? Não sei. Porque se o Borussia for segunda prateleira, o Flusão incomodou, tá? Então eu acho que os brasileiros são lá. O Flu não só incomodou, como foi melhor. Foi melhor, mas isso é discussão para um próximo vídeo. Tamo junto. Essa aqui vai durar, viu? Abraço.